Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 60. Bons estudos! Getúlio Vargas. Bem, você já conhece Getúlio Vargas das nossas outras teleaulas, na verdade? É que o Estado Novo, chefiado por Getúlio, foi um período longo na nossa história. Na teleaula passada, por exemplo, a gente viu como Getúlio Vargas organizou o regime do Estado Novo do ponto de vista da política, da sociedade e da cultura. Hoje, a gente vai mudar de ponto de vista. Na teleaula de hoje, a gente vai falar sobre a base econômica do Estado Novo. Vamos ver como o governo organizou as relações entre empresários e trabalhadores. Além disso, vamos ver que o regime do Estado Novo foi contemporâneo às transformações que levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial. E vamos estudar a participação do Brasil na guerra. Nos anos 20 e 30, o mundo já vivia um momento de forte internacionalização das relações econômicas. Quer dizer, se uma crise importante acontecesse nos países mais industrializados, quase que a economia do mundo inteiro parava de funcionar. Bem, claro que estou exagerando um pouco, mas de certa forma foi isso que aconteceu com a crise de 1929, que a gente já estudou em outra teleaula. Depois que a Bolsa de Nova York teve uma queda sem precedentes em toda a sua história, diversas instituições financeiras foram à falência. Tanto nos Estados Unidos como na Europa, a produção industrial e agrícola caiu e a taxa de desemprego aumentou. Isso teve repercussões em todo o mundo, inclusive no Brasil. Os países industrializados tiveram que diminuir as importações de produtos primários e isso afetou o nosso principal produto de exportação, o café. Veja só, com os preços do café diminuindo no mercado exterior, o Brasil não conseguia divisas para equilibrar a sua balança de pagamentos. E a consequência disso é que o Brasil não podia importar os produtos industrializados que eram necessários para a economia do país. Começou aí o processo de substituição das importações. Quer dizer, o Brasil começava a produzir no próprio país o que antes ele comprava do exterior. O Brasil já tinha indústrias de bens de consumo, principalmente têxteis e de alimentos. O governo, então, resolveu utilizar a capacidade ociosa desse parque industrial. Isto é, aproveitar as instalações e o tempo que não eram ocupados para produzir o que não podia mais importar. Bem, quando o governo interfere na economia, temos a política de intervenção estatal. Veja agora como foi a reação dos empresários a essa política. Naquele prédio ali fica a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Na época do Estado Novo, o apoio de entidades como a Fiesp foi fundamental para o governo pôr em prática o seu plano de intervenção e direcionamento da produção industrial no Brasil. A Fiesp apoiava o controle estatal sobre a política econômica do país. Ela protegia as indústrias existentes e incentivava as novas iniciativas. Se as classes empresariais participavam diretamente da definição político-econômica do país, qual a posição das classes trabalhadoras? Afinal de contas, o governo precisava também deste apoio. Um dos recursos que o governo utilizou para atrair as classes trabalhadoras para o seu lado foi a ideologia do trabalhismo. Criar uma imagem positiva do trabalhador era uma meta importante do Estado Novo. Com isso, o governo pretendia também disciplinar a relação entre empregadores e operários e diminuir o conflito entre o capital e o trabalho. Escute só o que dizia Getúlio Vargas num discurso feito no dia 1º de maio de 1943. À medida que impulsionamos as forças produtoras para favorecer o progresso geral e unificar economicamente o país, organizamos o trabalho, disciplinamos sem compressões inúteis, afastando a luta de classes e estabelecendo as verdadeiras bases da justiça social. Durante o Estado Novo, foi aprovada uma série de leis trabalhistas. Essas leis iriam organizar as relações entre capital e trabalho no Brasil durante muitos anos. Entre essas leis, destaca-se aquela que aboliu a pluralidade sindical. Quer dizer que o Estado só reconhecia a existência legal de um único sindicato por profissão. Foi instituído ainda o imposto sindical, que era obrigatório e descontado diretamente do salário dos trabalhadores. O dinheiro ia para o Ministério do Trabalho, que depois repassava para os sindicatos.
Controlados pelo Estado, os sindicatos perderam a sua força política e reivindicatória. Eles passaram a funcionar como associações recreativas e assistencialistas. A relação entre o trabalhador e o seu sindicato passou a ter o Estado como intermediário. Bom, Vicente, em outras palavras, essas leis serviram só para colocar os sindicatos na mão do governo. Não, e tem outra, viu? Esse imposto sindical deu uma falsa imagem de representatividade do sindicato, entendeu? Peraí, mas explica melhor isso. Explica melhor. O imposto sindical era obrigatório, Gil. Ele era descontado direto do salário. Então o que acontecia? Os sindicatos eles tinham sócios e dinheiro sem que o trabalhador precisasse realmente participar do sindicato. Então é por isso que tinha aquela história da pessoa ir no sindicato só para usar o dentista, o médico, o clube. Exatamente. Agora falar de salário que é bom nada. Aliás, por falar em salário, sabia que foi o Estado Novo que criou o salário mínimo? Olha aqui, ó. A primeira lei do salário mínimo é de 1940, Gil. Vem cá, e o que o salário mínimo daquela época podia comprar? Olha, pelo que eu sei, o salário mínimo devia dar conta do seguinte: das despesas de alimentação, vestuário, habitação, higiene e transporte do trabalhador. E tem mais, hein? A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, também foi criada no Estado Novo. As leis trabalhistas instituídas durante esse período de intervenção estatal na economia, o que fizeram? Garantiram para o governo do Getúlio o controle do movimento sindical durante essa passagem de uma economia agroexportadora, quer dizer, que exportava produtos agrícolas, para uma economia urbana-industrial, que estava centralizada nas cidades, nas indústrias, entendeu? Como a gente já sabe, um dos motivos da substituição de importações no Brasil foi a desaceleração da economia mundial. No entanto, depois de um período de crise internacional, os Estados Unidos, de um lado, e a Alemanha, do outro, começaram a disputar os mercados latino-americanos. Isso porque eles consideravam os países da América Latina excelentes fornecedores de matéria-prima e compradores de produtos manufaturados. Agora, Estados Unidos ou Alemanha? Essa era a questão. E como o Brasil estava querendo se industrializar, fez acordos comerciais com os dois países. E com um detalhe: o Brasil incluía nos acordos a reivindicação de recursos necessários para o seu desenvolvimento econômico. Por exemplo, o financiamento de uma grande usina siderúrgica, porque a autonomia na produção de aço era fundamental para a industrialização. Para os Estados Unidos, não interessava que o Brasil se industrializasse. Mas, como não queria que o Brasil estreitasse suas relações com a Alemanha, o governo norte-americano garantiu os empréstimos para a construção da usina de Volta Redonda. Parecia que tudo ia muito bem para Getúlio. Mas o mundo estava longe de ser um lugar tranquilo. Em setembro de 1939, um novo conflito estoura na Europa. Guerra. Dezembro de 1941. Os Estados Unidos declaram guerra aos países do eixo. Os países do eixo são a Alemanha, Itália e o Japão. Estamos na Segunda Guerra Mundial. A guerra põe um fim no poder de barganha de Getúlio Vargas nos acordos com a Alemanha e Estados Unidos. Agora, é preciso escolher o lado em que o país vai ficar. Em janeiro de 1942, o governo brasileiro rompe relações diplomáticas com a Alemanha e a Itália. O Brasil sofre as consequências dessa decisão. Entre junho e agosto de 1942, cerca de 10 navios brasileiros são torpedeados por submarinos alemães. No dia 22 de agosto de 1942, o Brasil entra oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Abril de 1943, é criada a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Junho de 1944, parte para a Itália o primeiro contingente de soldados brasileiros. Nossos pracinhas lutam ao lado das forças norte-americanas contra posições alemãs em território italiano. Os brasileiros vencem em Monte Castelo, em Castelnuovo e Montese. Mais de 400 soldados morrem nos confrontos contra as tropas inimigas e contra os rigores do inverno europeu. Que coisa, né, Vicente? Quer dizer que teve soldado brasileiro que acabou morrendo de frio na guerra. Você vê, os pracinhas eles não estavam preparados para enfrentar o inverno duro da Europa, rapaz. Que coisa, né? Quer dizer que eles foram para lá para enfrentar soldados e inimigos e acabaram tendo que enfrentar um outro tipo de inimigo, que foi o clima. Esse aqui é o Hitler, o líder dos alemães, que eram os nossos inimigos na Segunda Guerra. E esse outro aqui é o Mussolini, italiano, portanto, o nosso outro inimigo.
É realmente estranho, né? Um presidente declara guerra contra 2 ditadores na Europa, enquanto o povo no seu país também vive num regime autoritário. É ou não é? Realmente, esse foi um dilema que acabou dando muita dor de cabeça ao Getúlio. Tanto é que logo começaram as manifestações populares pelo fim do Estado Novo. Vargas tentou melhorar a situação com medidas liberais. Convocou eleições presidenciais e legislativas e anistiou os presos políticos. Partidos políticos começaram a se organizar para as eleições. Foi nesse momento que surgiu o movimento queremista. O nome vem da palavra de ordem Queremos Getúlio. Os queremistas saíram às ruas para defender a permanência de Getúlio Vargas no poder. Eles tinham o apoio das massas populares ligadas ao trabalhismo e dos comunistas anistiados. As elites conservadoras que ainda apoiavam Vargas não gostaram nada dessa aproximação do presidente com os comunistas e começaram a desconfiar que Vargas ia passar para o outro lado e dar um novo golpe para se manter no poder. Bem, o golpe veio mesmo, só que dessa vez contra o próprio Getúlio, que foi destituído em 29 de outubro de 1945. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui e você fica aí com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nossa teleaula de hoje mostrou que durante o Estado Novo, o Brasil passou a ter uma economia mais voltada para a produção industrial num processo totalmente orientado pelo governo. Você viu que as leis trabalhistas foram criadas para evitar que os conflitos entre trabalhadores e empresários prejudicassem o processo de industrialização. Você viu ainda como o Brasil se envolveu na Segunda Guerra Mundial e entendeu por que essa guerra ajudou a criar a situação que acabou depois, gerando o golpe que tirou o presidente Getúlio Vargas do poder. Bem, agora tudo mais é com você. Abra o seu livro de história, bons estudos e até a próxima teleaula.